Oi, antes da gente começar aquele famoso curte, comenta, se inscreve no canal, tudo é novo por aqui. Primeiramente, eu vou mostrar aqui a minha inscrição, tá? Aqui, ó, meu nome. Ai, gente, meu unha é muito feio, sério, eu roo unha. Então, enfim. Mas também tem lá no site. Eu não sei se eu já falei no outro vídeo, mas eu não lembro. Mas quando eu vim pra cá pra fazer esse teste, eu pesquisei na internet e tal, e só apareciam 3 escolas. Então na minha cabeça só tinha essas 3 escolas. E eu particularmente eu gosto muito da parte de cinema, então eu procurei a escola que mais, como é que se diz, que trabalha muito nessa área. E qual foi? Wolf Maia. E aí eu me inscrevi, aí foi aprovada a minha inscrição. Eu não lembro o valor, eu sei que se você vir fazer o teste e não passar, você não tem o valor, eles não vão reembolsar, pode esquecer. E aí eu vim, eu falei pra minha família que eu tinha passado no primeiro teste, então eu tinha que fazer o segundo, eu menti. Se eu chegasse aqui e levasse um não na minha cabeça, eu tava tipo, o que eu vou fazer, gente? Eu tava muito nervosa, eu contei pra minha família assim, contei pra minha mãe, já sabia desde o início, quer dizer, mais ou menos, eu também contei essa história de que eu tinha passado no primeiro teste, tava vindo pro segundo, minha mãe também, eu contei isso pra ela, no caso, mas a minha avó, no caso, assim, especificar certinho, eu contei quase 2 dias antes de vir, isso, eu digo assim, detalhar, né, enfim. Vamos lá. Cheguei pra fazer o teste, tava muito nervosa. Eram de 10 em 10, 10 pessoas lá na sala. Aí a professora formou duplas. E a primeira lição era, ela falou assim: vocês são irmãs, vocês prometeram nunca se separarem, vocês são uma dupla sertaneja ou uma dupla de arte, não sei. E na cidade chegou uma seletiva, porém só uma de vocês foram escolhidas. E agora? Vocês prometeram nunca se separarem. E aí? Como é que vai fazer? E eu lembro, a gente acabou sendo as últimas, né? A última dupla. E eu lembro que a maioria ensinou que, eu te entendo, vai lá, você foi escolhida, eu não fui, mas a gente não importa o que a gente prometeu, etc. Só que eu e a menina teve a ideia totalmente ao contrário de todo mundo. É incrível, foram as únicas no caso, né? Todo mundo fez duas irmãs que se entendiam, dois irmãos, enfim. E a gente fez de dupla sertaneja e ensinou que ela falava que eu era egoísta, enfim. Essa foi a primeira lição. A segunda lição foi ela falava, ela trocou as duplas, né? Inclusive essa segunda lição a menina tem 18, 17 anos, eu não lembro. Pra mim ela era a melhor dali dos 10, sensacional, aquela menina, eu fiquei, ó, queixo caído. Tá. Aí a segunda lição era a professora falou, você acabou de ver o namorado da sua amiga beijando ali na porta quando você saiu. Então agora você tem que enrolar essa sua amiga pra a cena acabar ali do outro lado, que ele tá beijando outra menina. Você não quer que ela veja isso, mas ela tá atrasada e ela tem que tentar, é tipo um conflito, né? Não, sai. E aí eu lembro que eu fiz a atrasada no caso e a menina, cara, sensacional aquela menina. E ela me atrapalhava, enfim, cada um tinha o seu jeito, né? Terceira lição. Era de frente pro Wolf Maia, um cara que eu só via na televisão. Tava de frente comigo, e agora? Esse eu acredito que é o teste que deixa todo mundo muito nervoso. A maioria, no caso. Porque eu, pelo menos, aconteceu. Eu tava tão nervosa que eu comecei meio que chorar. Assim, minha cara tava de choro, de nervoso, tipo assim, e agora? Se eu não passar, acabou, eu não sei o que eu vou fazer na minha vida. E o teste, inclusive, quando eu descobri essa escola pra me fazer, que eu me inscrevi, etc., eu comecei a estudar, mas depois chegou um e-mail especificando tudo, assim, dando as últimas informações pro teste, e dizia lá que era teste de aptidão, né? Mas mesmo assim, eu estudei algumas coisas, enfim. Aí eu cheguei lá, muito nervosa. Aí o cara falou assim, ó, passou dessa sala, já entra em cena. Tipo assim, não é pra você chegar, oi, tudo bem? Então, vou começar meu trabalho. Não, não é isso.
passou da sala, já começou, entendeu? Já tá valendo. E aí você fica com aquela pressão. Quando eu entrei, sentei na cadeira, e aí eu comecei a fazer o que eu tinha preparado. Eu não preparei texto, monólogo, não. Eu sabia uma história na minha cabeça e eu fiz aquela cena. E acontece que o nervosismo acabou até me ajudando, porque como era parte dramática, eu acabei lacrimejando e fica ali duas câmeras, fica o Wolf e dois professores e eles ficam ali te observando. E é muito perto, cara, o contato. Eu fiquei nervosa, confesso. Então, eu me encenei ali e aí do nada parou, o Wolf conversou, começou, não, peraí, você vem de que cidade? Alguma coisa assim. Aí a professora falou assim, olha, agora eu vou te dar uma lição. Ai, gente, me tremi todinha. A lição foi, o seu marido acabou de pegar a camisinha dentro da sua bolsa e você vai ter que explicar essa situação pra ele. Explica pra aquela câmera. Aí, tipo, eu tinha que olhar pra aquela câmera e explicar. E aí eu fiquei muito nervosa, comecei... Esse eu acho que foi o que me deixou mais nervosa. Então eu comecei, tipo, é improviso, né? Papou. Só depois que a gente sai de lá, a gente, por que eu não fiz assim? Por que eu não fiz desse jeito e tal? Então é isso. Esse foi o meu teste. Tá. Eu passei, fiquei muito feliz e optei por não estudar no Wolf Maia, porque é que nem o povo padece por falta de conhecimento, no caso, né? Quando eu cheguei aqui, eu vi que tinha outras escolas e o Wolf Maia são 3 anos pra você conseguir tirar seu DRT, que dá direito a você trabalhar na televisão, cinema, enfim. Então eu optei por não estudar no Wolf Maia, mas foi um grande aprendizado para mim. Foi ali que eu vi que realmente o Wolf Maia e os outros professores, eles trabalham com aptidão. Se eu tipo, não fosse zero, não fosse pra nada na coisa, eu não teria passado. Muitas pessoas reprovaram, infelizmente, mas graças a Deus podem refazer o teste, né? Porque às vezes a pessoa fica muito nervosa se você tá indo fazer seu teste, se você vai fazer, enfim. O nervosismo faz parte. Mas eu não desisti, eu fui lá, dei a cara a bater. E eu fiquei muito feliz quando eu quando eu abri o site, tava aprovada. Eles disseram que ia sair de manhã, só saiu de noite, fiquei nervosa, dá uma ansiedade. Mas deu tudo certo. Continuo aqui, estudo aqui no Rio de Janeiro. Mas é isso. Um beijo.